Olá pessoal, tudo bem? Eu preparei uns slides aqui para vocês para mostrar os conteúdos que vocês encontrarão na avaliação de língua portuguesa de quarta-feira. Então, vocês terão nessa avaliação 5 questões com os descritores que foram trabalhados nas atividades de segunda-feira. Hashtag Estudo em Casa. Foram destacados aqui 5 descritores, que para cada questão vocês terão um descritor desse relacionado a essa questão, né? As outras 5 questões terão os conteúdos trabalhados na atividade 2, que é a atividade que vocês recebem toda quarta-feira. Para facilitar a resposta que vocês precisarão marcar nessas 5 questões com os descritores, eu destaquei aqui algumas dicas que ajudarão vocês a chegar à resposta correta. Dependendo do tipo de texto, porque vocês vão ter tirinhas, vocês vão ter imagens, vocês vão ter o texto escrito mesmo, vocês precisarão fazer uma leitura bem atenciosa de cada texto. Vocês precisarão entender o que é que está pedindo em cada questão, deter-se às informações principais, buscar na questão apenas o que está sendo perguntado. Esse olhar atento às imagens e gráficos porque facilita muito, de acordo com as alternativas que vocês terão em cada questão, para facilitar a resposta e para agilizar, para vocês ganharem tempo, vocês leem primeiro a questão, aí depois vocês buscam a resposta correspondente no texto, na imagem, no gráfico ou qualquer outra forma de apresentação desse texto. Nas outras 5 questões, vocês viram que tem 3 conteúdos, né? Que foram trabalhados nas atividades das semanas de 19 até a semana 25. O primeiro conteúdo que foi trabalhado nessas atividades de quarta-feira são pronomes relativos. Foram 2 semanas só com esse conteúdo. Então, nós temos aqui no slide o que são os pronomes relativos, como a gente encontra esse pronome relativo, principalmente no período composto, onde vocês verão principalmente as orações subordinadas. O pronome relativo que ele é considerado um pronome universal, porque na maior parte das orações nós encontramos esse pronome relativo que, porque ele divide a oração dentro da informação que vocês vão encontrar em cada exemplo, e tem também as informações necessárias para vocês encontrarem a resposta correspondente a esse pronome relativo. Lá na avaliação, pode ser que vocês encontrem uma frase que foi tirada, né, do texto usando o pronome relativo. E esse pronome relativo, ele vai perguntar a quem ele se refere. Qual é a palavra base desse pronome relativo que já foi citado anteriormente. Por isso que ele é relativo. Ele é relativo a uma informação que já foi citada anteriormente. Então, nas atividades de quarta-feira, vocês têm 2 quadros que explana para vocês o que vem a ser o pronome relativo e os exemplos que vocês encontrarão dentro desse pronome relativo. Principalmente a forma de substituição, que você tem um pronome relativo, por exemplo, que você pode substituir por um pronome demonstrativo, por um pronome que substitui o nome, que é o conceito que é dado a essa classe gramatical chamada pronome. Nesse slide que tem aí, note que depois que você viu o conceito, os exemplos desse pronome relativo,
você vai ver essas substituições que eu falei anteriormente. Você tem aqui um exemplo. O trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. Então, o trabalho pelo qual, né, eu fiz refere-se à corrupção. Então, o qual, os quais, que aí a flexão que o pronome vai apresentar de acordo com o exemplo que você está usando. Nesse note que vem como se fosse as observações referentes a esse pronome relativo que vocês já utilizaram numa forma normal e ele vai apresentar como se fossem as exceções. Além de vocês usarem o pronome relativo a uma informação que foi dada anteriormente, ele vem aqui trazer para vocês as várias formas que você pode encontrar essa substituição do pronome que por outros pronomes que também são chamados de relativos. Agora nós temos o segundo conteúdo, que é o uso do travessão e dos parênteses. Esses dois sinais gráficos que a gente usa em várias situações, eles vêm nos próximos slides as várias formas de como a gente aplicar corretamente o travessão e os parênteses. Temos aqui, nós temos 4 regras para o uso do travessão. Geralmente, nos textos narrativos, a gente encontra muito o travessão usado para diálogo. Sempre que o personagem vai falar, você usa esse travessão antes da fala para indicar a participação desse personagem dentro daquele texto. Além dele ser usado no diálogo, nós temos aqui para ele isolar, ele separar uma palavra que você gostaria de destacar, você gostaria de dar uma ênfase maior a essa palavra ou até mesmo um significado. Aí você usa o travessão para isolar essa palavra, mas dentro do contexto que você está falando. A terceira regra, nós temos aí para introduzir uma explicação. Você colocou uma informação naquela oração, naquele parágrafo, e sobre aquela informação você quer explicar o que você gostaria de destacar sobre essa informação. Aí, entre essa informação que você está explicando, você usa o travessão antes e depois para deixar separado, deixar destacado essa explicação sobre o termo anterior que você usou na oração. E no 4, ele vai isolar comentários acessórios de tom mais pessoal. Você traz uma informação, tanto que você está vendo aí que a fala do personagem ela está entre aspas, e dentro dessa fala, aí tem um comentário dessa pessoa, por isso que é um tom mais pessoal. Aí ele é separado também entre os travessões. E agora vem o emprego dos parênteses. Geralmente, você vê o parêntese, por exemplo, você faz uma questão, aí você coloca aquela questão no parênteses, você sempre vai destacar alguma coisa. Então, nós temos aqui 3 informações referentes a esse emprego do parêntese. A primeira é que ela introduz uma explicação sobre o que foi dito. Também é parecido com o travessão, só que você substitui por um parêntese dentro dessa explicação, porque você gostaria de mostrar sobre a informação que você acabou de falar algo importante ou até mesmo essa explicação sobre o que você falou. Então, nós temos aqui, existem 2 tipos de orações coordenadas, as sindéticas e assindéticas. Sobre a sindética, aí vem o parêntese com a explicação do que vem a ser essa oração coordenada. E a assindética também vem o parêntese para explicar. A segunda inclui informações acessórias.
Então, você acabou de dar uma informação, mas você tem algo a acrescentar sobre essa informação que você acabou de falar. Aí, entre parênteses, você coloca essa informação acessória da informação anterior. Isolam comentários marcados por tom emocional. Aí vem ironia, lamentação. Geralmente é usado em textos teatrais. Qualquer cena que você vai gravar, a forma que você vai representar aquele papel, aí você, entre parênteses, vai trazer aquela informação de como você está naquele momento. Por isso que fala de tom emocional, das emoções que você sente sobre aquilo que você está vivenciando. Além das outras informações que eu já falei para vocês, o parêntese ele serve para separar datas, siglas, indicações bibliográficas, dados biográficos. Aí nós temos aí 2 exemplos, de acordo com a informação que você acabou de apresentar, e entre parênteses você destaca essa informação, seja de endereço, seja de data, seja de ano, de horário e etc. Inclui indicações cênicas, como eu falei para vocês, no tom pessoal. Essas indicações cênicas, elas têm a ver com a representação do teatro. Então, qualquer ato que você precise fazer naquela cena, ela vai aparecer entre parênteses. Aqui, no caso, é o ato daquela cena. Na outra regra que vocês viram, é a questão do emocional, é a questão do que você sente. Na separação de orações intercaladas com verbos declarativos, aqui é muito trabalhado dentro das orações coordenadas ou subordinadas. Ela vem entre parênteses aquela informação que traz dentro da oração, mas você usa apenas como uma forma de explicação. E o nosso terceiro conteúdo, né, das atividades de quarta-feira, é o conteúdo sobre orações coordenadas e orações subordinadas. A gente já tinha feito uma revisão sobre o que vem a ser frase, oração e período. A oração, ela tem que ter o verbo. Então, por isso que quando a gente vai trabalhar o período simples e o período composto, você vai destacar o verbo para você poder contar e saber. Se só tiver um verbo, você tem um período simples, e se tiver mais de um verbo, você tem um período composto. Dentro desse conteúdo de orações coordenadas e orações subordinadas, vai entrar o emprego da conjunção. O que vai separar essas orações é a conjunção. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo. Ele sabia a verdade. Então, só tem um verbo aí, sabia. Aí, continuando a oração, tem mas ela negou tudo. Então, negou é outro verbo. Então, nós temos um período composto. Por que esse período composto ele é coordenação? Porque a primeira oração, ele sabia a verdade, ela é independente da segunda oração. Ele sabia a verdade e ela negou tudo. Então, essas duas orações, uma não depende da outra. Por isso que é coordenação, são orações independentes. E esse mais é uma conjunção adversativa que traz essa ideia contrária. Ele sabia a verdade, mas ela negou tudo. No período composto por subordinação, a gente vai ver que a primeira oração depende da segunda. Ou ele sabia. Se você chegar para alguém e disser isso, ele sabia. A pessoa pergunta logo, ele sabia o quê? Aí ele sabia que ela negaria tudo. Então, é bem parecida com a primeira oração, mas o emprego da conjunção faz com que você perceba que nessa segunda oração, a primeira oração, que é chamada oração principal, ela depende da segunda oração para ela ter o sentido completo. Já no período composto por coordenação, a conjunção mais, ela só traz a ideia de negação, mas uma oração, ela pode ser separada da outra.
E, além delas se apresentarem separadamente, composto por coordenação e composto por subordinação, numa frase você pode encontrar as duas classificações, período composto por coordenação e período composto por subordinação, que é o terceiro exemplo. Quando ela chegasse. Então, quando você separa essa primeira oração, a gente percebe que ela é subordinada. Por que ela é subordinada? Porque você vai deixar no ar uma informação que você não sabe o que é que vai acontecer quando ela chegar. Então, quando ela chegasse, ele deixaria a sala e chamaria a polícia. Então, ele deixaria a sala é um período composto por coordenação. Chamaria a polícia é um período composto por coordenação. Então, só a primeira frase, quando ela chegasse, é que traz ideia de subordinação. Por quê? Porque essa oração ela está incompleta e ela está precisando de um complemento. Por isso que ela é subordinada. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês façam uma boa avaliação quarta-feira. Não precisa ter pressa. Vocês abrem o link, aí vai aparecer um cabeçalho para vocês preencherem. Tem que lembrar que assim que vocês terminarem a avaliação, chegar na questão 10, vocês têm que tirar um print da capa da prova para que eu veja o nome de vocês, a turma e a nota, porque assim que terminar a avaliação, ele dá logo a pontuação. E você não pode deixar nenhuma questão em branco, porque se você deixar de responder uma das 10 questões, quando você for finalizar a avaliação na última folha, ele não vai apresentar a vocês esse cabeçalho e essa nota que a gente precisa ter para acompanhar esse resultado de vocês. Então, calma, atenção, leia a avaliação. Se por um acaso você mudar de alternativa, você achou que não era aquela que você tinha resolvido, você pode reiniciar a avaliação. E se você fizer mais de uma vez a avaliação, eles vão considerar a nota mais alta que você tirou. Então, não é a primeira vez que vocês fazem esse tipo de prova, né? Já é o terceiro bimestre que nós estamos. E eu espero que vocês façam uma boa prova, vocês se concentrem e dê tudo certo. Qualquer dúvida antes da avaliação, vocês podem mandar mensagem para tirar alguma dúvida e eu fico aguardando o resultado de vocês. Boa sorte!